O cenário político e econômico é super preocupante para todos nós, Silvio. Como você imagina a tecnologia atuando nesse processo, ou sendo um parceiro, uma ferramenta importante no processo de recuperação que o país tanto precisa? É uma oportunidade, né? Nessa situação difícil em que a gente está, vamos dizer, cuidar da inovação, aplicar a tecnologia efetivamente, pode ser uma maneira de fazer com que a recuperação seja mais rápida e seja mais eficiente. Uma das características da tecnologia é fazer com que você possa ter crescimentos mais rápidos, até exponenciais, é um dos nomes que se usa muito aí no mercado, e fazer com que você pule etapas. Então, se a gente se concentrar em áreas que a gente possa ser, que o país possa ser inovador e aplicar a tecnologia, investir na tecnologia, ter certeza que a gente tem os nossos melhores recursos e talentos aplicados, essa pode ser uma maneira de sair mais rápido da crise, ao invés de investir nas coisas em que nós já fazemos bem ou mal. Me dá um exemplo para a gente ver esse cenário. Por exemplo, é que todo o processo industrial hoje, no mundo inteiro, está sendo mudado. Quando, no início, a gente tinha inovação mais nessa área de software e de sistemas, agora, vamos dizer, essa inovação com a impressora 3D, com a internet das coisas, com inteligência artificial, está indo para muitas áreas, inclusive, para citar um exemplo, veículos, que a gente nunca esperava que fosse ter uma revolução tão grande nessa área de veículos. O carro, como a gente imagina hoje, ele vai ser muito diferente do futuro. Um carro muito mais automatizado e até um carro, vamos dizer, sem motorista. Então, em toda a nossa área industrial, os nossos novos investimentos industriais podem ser feitos de uma maneira muito mais inovadora do que nós temos hoje. Então, nós tivemos um processo de desindustrialização nos últimos anos. A nossa retomada da industrialização pode se dar numa maneira com técnicas, com tecnologia e com uma forma inovadora muito diferente do que nós temos hoje. E também eu acho que a gente precisa levar para fora das áreas onde a gente já foi inovador, que foi a agroindústria, Embraer com a aeronáutica, para outras áreas, esse mesmo espírito da inovação e da pesquisa que nós fizemos bem nessas áreas. Agora, quanto que esse mundo da inovação, que é muito rápido e avança a cada dia, está distante desse nosso Brasil aqui, imenso, com tantas áreas, com tanta necessidade? O distanciamento é grande, principalmente do ponto de vista de resultados. Quer dizer, você vê muita gente falando de inovação, você vê muitas, vamos dizer, startups, muitas empresas novas, muita gente incentivando a inovação, mas na prática os resultados concretos ainda são pequenos, porque a inovação é um ecossistema. Esse é um nome que veio da ecologia e que se passou a usar a inovação. Para a inovação você precisa ter a universidade formando pessoas, vamos dizer, preparadas, engenheiros, vamos dizer, estudantes e profissionais que saibam. Precisa ter, vamos dizer, uma comunidade que invista, precisa ter gente, principalmente jovens, dispostos a empreender e que tomem riscos. Tudo isso está acontecendo no Brasil. Você vê e todos nós conhecemos as universidades, mas na prática o efeito ainda é muito pequeno. A gente consegue contar nos dedos da mão, e um pouquinho mais talvez, aqueles exemplos que a gente pode dizer que são exemplos, vamos dizer, efetivamente diferenciais e que pode fazer a diferença não só no Brasil, mas no mundo. Um dos testes importantes da inovação é que você tenha, vamos dizer, um sucesso não só aqui, mas que possa ser uma solução internacional e que atravesse as nossas fronteiras. Agora, Silvio, essa cultura da inovação, ela não se faz com uma pessoa ou com uma área de uma empresa.
a sociedade tem que estar respirando essa inovação, treinando. E isso, de alguma maneira, retarda também esse processo. Retarda definitivamente. Quer dizer, você falou várias coisas ao mesmo tempo que são... a cultura da inovação é um conjunto de fatores que acontecem ao mesmo tempo. Então, um importante é o comportamento da escola. A escola ainda está se transformando, a universidade, muito voltado para a pesquisa pura e não entende, como nos Estados Unidos, que muitos dos seus professores e dos seus alunos podem virar empreendedores. A regra para um professor e um aluno virar empreendedor é muito complicado ainda na universidade brasileira. E isso precisa melhorar significativamente. Já tem melhorado, mas um passo menor. Nos Estados Unidos é normal, vamos dizer, no conselho do Google tem vários professores de Stanford e o Google saiu de Stanford. Aqui tem muitos poucos casos, começa a ter mais, de gente que saiu de dentro das universidades. Também a infraestrutura é muito pouca. A nossa infraestrutura de banda larga, de internet ainda é restrita nos lugares mais ricos e pagos ou por pessoas ou por empresas, restrita e cara. Então, você ter mais disponibilidade de acesso à internet, mais infraestrutura de tecnologia de uma maneira geral, ajuda a fazer uma diferença. E como é que é a sua avaliação do cenário futuro? Para onde a gente está caminhando, mesmo que seja aí mais lentamente? Acho que já despertamos para essa questão, que essa questão é importante. Se você falar com empresários, falar com o poder público, com políticos, quer dizer, todos dizem que a inovação e a tecnologia é importante, com universidades. Então, tem um despertar esse é um problema que todos reconhecem que precisa ser tratado. O que agora a gente precisa, junto com a crise, quer dizer, na crise a gente está muito mais concentrado em sair da crise do que preparando o futuro, o que é um problema para nós. É garantir que a gente avança em todos os aspectos. Vamos dizer, na escola, na universidade, na infraestrutura, no ecossistema, na capacidade de financiamento, no incentivo aos jovens. Os jovens já hoje têm uma predisposição, vamos dizer, para tomar risco e ser empreendedor e começar a sua startup. E hoje, vamos dizer, é muito provável que a gente conhece milhares de startups sendo feitas no Brasil, mas é provável que 99% delas não vejam a luz do sol. Então, a gente precisa, como comunidade, associações, empresas, as empresas têm um papel importante em fomentar a inovação também. Exatamente. Eu li uma entrevista sua que você falava isso, que o grande desafio é que as empresas atuem como startups. Eu gostaria que você explicasse melhor isso. Isso é um grande desafio para as empresas, né? Que o mais repetido é que as grandes inovações não surgiram das empresas grandes. Quer dizer, a câmera fotográfica nova veio no celular, não foi feita pela Kodak. A GM nem a Ford inventaram o Uber. Não foi ninguém da indústria que fez o iTunes, foi a Apple. Então, é muito difícil para a empresa que está concentrada no seu produto, e essa é a história, criar efetivamente a inovação. A inovação vem de alguém totalmente descompromissado. Mas isso já caiu a ficha, como se diz. Então, as empresas grandes sabem que se elas não fizerem isso, elas vão ser atropeladas por um processo de inovação, de disrupção, que é um nome horroroso, mas que nem existia em português, que o pessoal usa, que vai mudar o seu modelo de negócio. Hoje, então, você já vê empresas no mundo e aqui no Brasil entendendo que elas têm que ter uma nova forma. Então, estão investindo em startup, criando aceleradoras. Aqui no Brasil a gente tem o Itaú com o Cubo, o Bradesco com o InovaBra, a Telefônica com o Aira, e testando muitos modelos diferentes de que a empresa grande comece a participar e traga a cultura da inovação, que é uma cultura totalmente diferente, muito desorganizada, muito mais desestruturado, para dentro da sua própria organização. O que você define como inteligência? Inteligência nesse universo?
Inteligência é uma capacidade de você, vamos dizer, entender que o mundo mudou, né? O mundo mudou radicalmente, o comportamento das pessoas mudaram, a tecnologia permite hoje uma mudança de modelo de negócio, vamos dizer, impensável há um tempo atrás. E inteligência é a sua capacidade de se adaptar rapidamente a esses novos tempos. Criar ferramentas. E criar ferramentas e, vamos dizer, preparar as pessoas e permitir que as pessoas tomem, vamos dizer, decisões com mais riscos. Então, a gente pode dizer, dentro do seu conceito, que as organizações atuais grandes são burras, não são inteligentes. Porque, no fundo, elas estão preocupadas com o seu próprio umbigo, com o dinheiro que elas vão fazer nesse mês ou nesse trimestre, se elas são empresas abertas, e com muito menos preocupação de entender que o futuro não garante mais nada. Até um pouco tempo atrás, o grande livro de administração chamado Feitas para Durar. Todo mundo queria ter empresas feitas para durar, mas o fato é que as grandes empresas estão durando cada vez menos. Então, você não pode ficar concentrado em tentar fazer uma coisa para 20, 25 anos, quando você não tem nem garantia de que nos próximos 2 ou 3 anos você vai fazer uma coisa muito diferente do que você está fazendo hoje. E se você não fizer uma coisa muito diferente do que está fazendo hoje, a sua sobrevivência não está garantida. Quer dizer, a tecnologia entra como uma viabilizadora de grandes ideias que elas têm que estar acontecendo com uma velocidade ou com muita frequência. Isso, e que ela está mudando a forma que o mundo, vamos dizer, entrega produtos e serviços, como isso, junto com a mudança do comportamento das pessoas, faz com que a sua relação tenha que ser muito diferente. Quer dizer, um exemplo que eu uso sempre. Quer dizer, nós ainda estamos na fase de você ligar para as empresas via telefone, call center. A nova geração não fala no telefone mais, a nova geração manda mensagens, faz WhatsApp. O atendimento não pode ser esse atendimento que você liga no telefone e fica esperando numa fila para alguém te atender. Vamos dizer... Não, quase é levado à loucura, né? Na tentativa, quer dizer, a maior parte das suas relações com as empresas hoje, você, vamos dizer... É de desconfiança, de pouca credibilidade nesse contato, é isso que você está dizendo? Exatamente, e tem uma desconfiança, cada vez mais, o novo consumidor desconfia da grande empresa, desconfia, vamos dizer, da sinceridade da grande empresa, como desconfia da grande empresa que não entrega produtos e serviços adequados a essa nova geração. Então, todas as empresas hoje que entregam produtos e serviços, vamos dizer, que não são considerados, por exemplo, 100% saudáveis, têm um grande problema da transformação dos seus modelos de negócio. Interessante isso que você está dizendo. Mas a tecnologia poderia criar um patrimônio diferente desse que a gente está se referindo aqui, que é um patrimônio negativo? Ela poderia estar ajudando a empresa a criar um patrimônio positivo, ou seja, daquela empresa que se comunica bem, que entrega o que promete. É possível? É possível e tem muita gente tentando fazer. Quer dizer, as novas empresas hoje estão usando as redes sociais de uma maneira muito diferente, estão tendo uma inter-relação e uma interação com os seus consumidores, que não é uma inter-relação, vamos dizer, de olha como o meu produto é bom, olha como eu faço tudo bem, é uma coisa de escutar e conversar, está contando novas histórias, está aderindo a novas causas, vamos dizer, que são caras aos seus próprios consumidores. Então, existe uma nova, essa é uma palavra também nova usada, narrativa que as empresas estão começando a fazer, que é muito diferente da narrativa tradicional, que a publicidade fazia. A publicidade fazia, olha como eu sou bom, olha como o meu produto é bom, olha como você tem vantagem. Agora não, olha... Estou te escutando, me conta. Estou junto. Estou junto, me conta o que não está funcionando. Me conta o que eu posso melhorar. Para que lado eu tenho que ir. No fundo, então... você está dizendo, é quase que aderir a um novo idioma mesmo, né? Uma forma de se comunicar. É uma nova linguagem, linguagem. Completamente diferente. A linguagem é totalmente nova e é a linguagem dessa geração nova que tem outra expectativa de relação com as empresas. Agora, Silvio, a gente viu aqui, só para citar alguns exemplos do nosso cotidiano, a gente viu aí
o surgimento do Uber, da 99, todos usando uma tecnologia que já existia. Na nossa área da imprensa, a gente viu o jornalismo como o divisor de águas, a interatividade, que mudou, apesar da notícia ser sempre a mesma, mas mudou a maneira dela se construir e de chegar nas pessoas. O que você enxerga ainda ali no futuro bem próximo como novidade? A gente falou aqui ligeiramente da internet das coisas, que também você pode saber se o seu sabão em pó acabou e a empresa já manda imediatamente. Enfim, o que tem mais por vir que a gente tem no horizonte? Esse futuro novo tem várias características, né? Uma característica aí que você falou é essa nova economia compartilhada, onde, vamos dizer, você usa uma capacidade, vamos dizer, não usar uma capacidade excedente de carros, casas e outras coisas de uma maneira muito diferente, muito mais efetiva, para o benefício do próprio planeta, que você compra menos carros. Então, essa forma de você compartilhar, e que é um capitalismo novo. A propriedade privada, anteriormente, era propriedade privada. Isso é meu, só eu uso, os meus amigos e tal. Não, agora eu faço disso um negócio, mas eu tenho um uso mais compartilhado. Então, esse é uma forma. A outra forma, principalmente nas relações, vamos dizer, de conteúdo e de empresas, é que você não tem mais uma mão só, você tem uma interação. Tanto para você construir os produtos e serviços novos, como para você saber se você está funcionando bem. O novo mundo é um mundo de prototipação e experimentação. Ao invés de eu ficar muito tempo fazendo um novo produto e serviço, eu faço muito rápido, ponho no mercado, vejo a reação do o público me diz, o consumidor, o cliente... Vê se funciona, me diz o que está faltando e eu mudo nessa direção. Essa é uma outra mudança. Uma outra mudança ainda é uma expectativa do mundo que o capitalismo e as empresas sejam mais social, mais sustentável e mais saudável, esse modo de vida. Então, as empresas estão sendo obrigadas, né? Quer dizer, as empresas não fazem isso por bondade. Quer dizer, uma empresa no sistema capitalista não faz, ela tem que ter lucro, tem que ganhar, o interesse ético dele, a ética dela é uma ética interessada. Então, ela está entregando, vamos dizer, uma coisa mais social, porque essa é a expectativa da comunidade. A gente vê cada vez mais, vamos dizer, empresas dizendo que o meu objetivo não é só o lucro, o meu objetivo não é só produzir, é melhorar o mundo, é melhorar a vida das pessoas. Se a gente olhar muitos dos slogans e das missões, ela tem esse negócio muito maior. Não é porque a empresa ficou boazinha do dia, é porque existe uma expectativa na comunidade que ela seja assim. Claro, até para aderir àquela empresa, se ela está comigo, não é? As empresas que fabricam alimentos estão cada vez mais, vamos dizer, levando a fabricar alimentos, vamos dizer, mais saudáveis, e estamos olhando mais para trás no formato como os alimentos. Então, como é que o boi é criado, como é que o frango é criado, ele não pode ser criado apertado, ele tem que ter liberdade. Então, tem toda uma cadeia, o produto tem que ser orgânico. Então, essa é uma mudança, vamos dizer, de comportamento que muda, e não é só a tecnologia, é uma expectativa de que as empresas entreguem um formato, um produto muito diferente do que foi há 20, 30 anos atrás. Essa mudança é muito, muito radical e muito forte. Agora, quando você diz ali que as empresas colocam rapidamente para experimentar algo novo e eles veem se funcionam, aí partem para outra. Quer dizer, tudo muito rápido, pelo que eu entendi que você disse. Mas não existe momentos, não existem assim experiências que demandam de um tempo maior para ajustar um novo produto ou um novo serviço? Existem algumas áreas que a pesquisa é muito mais demorada. Saúde, uma delas, um novo medicamento, normalmente precisa de uma pesquisa muito mais demorado. Então, tem áreas que você precisa fazer pesquisas de longo prazo. Tem toda uma corrida científica hoje para voltar de maneira privada para o universo.
Então, vamos dizer, tem um prêmio dado pelo Google e pelo pessoal da Singularity University para quem vai levar um foguete para a Lua e trazer o foguete de volta, que não é a NASA. Essas coisas demoram mais tempo, mas mesmo nisso, vamos dizer, tem uma tendência com o uso da tecnologia. O genoma humano levou o primeiro genoma 15, 20 anos para fazer, agora você faz e custou bilhões de dólares, agora você faz rapidamente, vamos dizer, por alguns milhares de dólares. Mesmo nessas áreas, tem um encurtamento do prazo da pesquisa e do desenvolvimento do produto e uma necessidade de testar muito mais cedo do que anteriormente. Então, tem uma revolução acontecendo, mesmo nessas áreas que antigamente se levava um tempo muito grande para produzir para gerar um novo produto e serviço. Se você está falando aqui de um mundo que tem, assim, eu vejo várias portas abertas, várias oportunidades e tudo mais. A questão da segurança é algo que inquieta todos. Nós, pequenos consumidores, os governos, como que você vê e analisa essa questão da segurança nesse ambiente tecnológico, inovador? Essa é uma questão muito importante, né? Quer dizer, cada vez mais que a gente usa mais tecnologia em rede, isso facilita a nossa vida, como facilita a vida dos bandidos, dos terroristas e de todo mundo. Quer dizer, o benefício serve para todo mundo. Então, quer dizer, de um lado tem, vamos dizer, os recursos do cybersecurity, muito mais gente investindo em ter proteção, mas o fato é que no mundo de hoje, isso vale para o mundo como nós estamos hoje, como para a tecnologia, não tem, um mundo com nível de insegurança alto. E o que muda nas relações? As diplomáticas a gente já viu que foram afetadas por isso. As relações vão mudar muito, você vai conviver com essa capacidade de viver, vamos dizer, sem a garantia de que você tenha segurança, como sem a garantia de que você tenha privacidade, a privacidade, vamos dizer, quase que acaba ou tem que ser muito controlada. Esse é um mundo completamente novo. Então você tem as discussões, que são discussões muito complexas, né? A Apple não permitiu que o FBI abrisse o seu computador. O FBI arranjou um hacker e arranjou uma maneira de abrir. A Apple já tem um sistema operacional novo que torna mais difícil que o FBI abra o seu computador, mesmo para procurar o bandido. Aqui no Brasil a gente passou pelo mesmo juiz que proibiu o WhatsApp. Ele não entendia o WhatsApp, que o WhatsApp não guarda as nossas mensagens. Mas mais do que isso, quando ele estava fazendo isso, as nossas mensagens eram abertas. Se alguém pegasse no meio e entendia. O WhatsApp acabou de criptografar as nossas mensagens de ponta a ponta. Nem ele consegue saber, nem o chefe do WhatsApp, o engenheiro-chefe do WhatsApp, o que foi dito lá, porque eles estão criptografados. Então, muitos das FBIs, empresas internacionais, estão falando assim, como é que nós vamos combater o terrorismo e todas essas coisas? E as empresas, vamos dizer, de tecnologia que tendem a defender um direito de expressão, diz, não, a gente protege, arranja outra maneira, porque a gente protege nesse caso, como protege para maus usos. Então essa é uma questão muito complexa, nós vamos continuar debatendo essa questão de como é que a gente vai ao mesmo tempo, vamos dizer, reprimir o crime e ao mesmo tempo ter a liberdade que a gente espera dessa vida na internet. Porque é difícil a escolha, nesses dois exemplos que você deu, foram muito debatidos. No caso do juiz aqui, talvez ele tivesse um pouco desatualizado, mas que é outra questão também, né? Que os governantes, os juízes, os deputados, eles têm que entender do que eles estão falando e se atualizar também desse mundo novo que está cada dia chegando e dominando a cena. Não é? Porque o que a gente viu com a questão do juiz é que ele não estava entendendo o que estava acontecendo.
não é? Ele estava perdido. Ele estava perdido. Ele estava perdido. Mas mesmo com a atualização, ele não vai resolver todo o problema, porque, vamos dizer, muitas das tecnologias estão sendo feitas como proteção, que não ajudam. Então, não é uma questão que a gente vai continuar debatendo. Vamos, talvez encontremos uma forma mais criativa no futuro, mas não existe nenhuma garantia. Quer dizer, o que a gente tem que entender é que a gente vai viver num mundo da internet que não tem segurança máxima nem garantida. Esse é um mundo inseguro, imprevisível e imponderável. Um exemplo de imponderabilidade é o exemplo do estupro da menina no Rio de Janeiro, onde quem iniciou o processo foi um vídeo publicado na rede pelo próprio bandido, certo? Que gerou toda a reação. A reação em cadeia foi muito boa, a gente não estaria discutindo toda essa questão hoje. E quem originou toda essa questão foi a publicação do vídeo. Uma das leis que está sendo discutida, aprovada no Senado, proíbe que vira crime que você ponha o vídeo corretamente, vamos dizer, porque você está divulgando. Mas tem o outro lado, você não saberia se ele não tivesse publicado. Você não saberia, e nem a menina teria ido à delegacia. Então é uma vida complexa. Porque você cria armadilhas contra você mesmo também. Também. Quer dizer, como eu chamo, esse narcisismo pervertido do bandido, que permitiu que fizesse toda essa onda, vamos dizer, hoje, e que é muito positiva e que não teria acontecido. Quer dizer, mexeu com todo mundo e foi um efeito importante. Foi uma verdade nua e crua ali que mexeu com a sociedade. E todo mundo teve que reagir e criou esse efeito em cadeia que as redes sociais e a internet faz. Muito incontrolável. Depois que ela fica incontrolada, ela vai para a rua, vamos dizer, influencia a mídia tradicional, volta para a internet. Então é um efeito. E é completamente uma explosão espontânea e incontrolável. Então esse é um positivo, quer dizer, você tem uma maneira muito mais rápida de influenciar, vamos dizer, movimentos desse tipo que você não tinha anteriormente, antes da existência da internet e das redes sociais. Daqui a algum tempo, uma sociedade mais treinada não cometeria um deslize desse de filmar o próprio crime e divulgar, não é? Com a evolução da sociedade, espera-se que, vamos dizer, esses casos diminuam e que a gente tenha mais casos positivos e do bem, né, e ajudando a resolver os problemas do mundo, ao invés mas é muito improvável que isso aconteça a curto prazo. A gente tem que viver com essa insegurança. Como é que você vê o jovem inserido nesse cenário que se desenha? A nova geração hoje mudou significativamente, vamos dizer, por exemplo, da minha geração. Mudou em vários aspectos. Vamos dizer, primeira mudança em relação à longevidade, quer dizer, o jovem agora vai viver 100, 110 anos, vai ter uma vida ativa de 70, 80 anos, então é muito improvável, a não ser que ele tenha uma vocação, que ele tenha uma carreira, uma dedicação na vida. Então ele vai ter muitas dedicações. Eu tive uma carreira numa empresa só de 27 anos. É muito improvável que a gente veja, vai ter alguns casos, mas a grande maioria vai ter muito mais experiências, vamos dizer, coerente com o mundo de hoje. Mas como será a vida no trabalho? A vida no trabalho vai ser muito mais de uma relação de curto prazo com o seu trabalho. Se entrou na empresa grande é por menos tempo, ele vai ter muito mais interesse em empreender e ser dono de uma startup, vai ter interesse em viver em outros países e conhecer outras culturas, de ter períodos sabáticos, de estudar no meio dos trabalhos. Então a vida do jovem vai ser uma vida de experimentação. Com raras exceções, porque tem jovens que têm vocação. Se alguém tem vocação para o esporte, tem vocação para a música, tem algumas vocações que são muito... Isso ele vai afundar naquela vocação. Mas todos os outros vão ter uma vida muito mais múltipla do que a minha geração, por exemplo, teve. Agora, se você está falando de um jovem que está hoje com que idade? Esse jovem que você... Hoje uma pessoa que está com que idade? 18, 20, sim, já 30 mais velho. anos, já mais velho. A gente vê claramente, vamos dizer, a conversa das grandes organizações. Vem aqui e faça uma carreira de 20 anos, 30 anos, ele fala,
Não me interessa ficar aqui 20 anos, 30 anos, por melhor que seja a sua organização. Quer dizer, ele vai ter uma profissão talvez principal, e aí ele vai ter as outras áreas de interesse que ele vai atuar também, é isso? Ou nem isso. Ou não? Ou nem isso. Ou ele como? pode nem ter uma profissão principal, ele pode dia ser um empreendedor numa determinada área, ele pode estudar uma profissão completamente diferente, mais no lugar de humanidades, design, mais criativo, ele pode voltar para uma área mais de exata, ele pode entrar numa empresa, vamos dizer, hoje tem uma carreira em terceiro setor, uma carreira muito evoluída. Posso ir para o terceiro setor e atuar no terceiro setor por um determinado tempo. Então, não necessariamente... Mas tem áreas que demandam de uma dedicação, um investimento, sei lá, um especialista no genoma, por exemplo. Tem áreas que as pessoas vão se aprofundar e vão fazer o tempo. Por exemplo, se eu sou bom em exatas e sou um engenheiro de computação, é provavelmente que todas as minhas experiências tenham um componente disso, mas não necessariamente na mesma empresa e não necessariamente só concentrado nisso. Essa combinação que tem cada vez mais de ciências com humanidades vai aparecer. Não é suficiente só que eu seja um bom engenheiro. Eu preciso ter outras características, vamos dizer, que não sejam só de engenharia. Vai ter de tudo. Não estou dizendo que não vai ter alguém que fala assim, eu sou geneticista e eu vou dedicar toda a minha vida a encontrar a cura do câncer. Certamente vai ter, é uma vocação. Sei. E aí eu vou ficar. Mas, vamos dizer, se você pegar, vai ter combinações muito, muito diferentes que já começam a acontecer. Já começa a acontecer. Encontrei uma menina recentemente que trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei. Ela começou, pediu um ano sabático e foi trabalhar numa ONG na Tanzânia, passou 2 meses com uma amiga no Iraque. Nossa. E na minha geração, nós iríamos para Paris, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos. Primeira coisa que eu pensei, a mãe dela deixou. E foi. No final do primeiro ano, que ia acabar, ela ligou para o chefe dela e falou, eu não quero voltar, quero ficar mais um ano. E ele? Aí o chefe falou, mas você vai voltar? Ela falou, não, eu vou voltar, só quero ficar mais um ano. Ele falou, tá bom, pode ficar, e você volta. E ela voltou. Então, isso era completamente impensável na minha geração. Então, quer dizer, a empresa aqui também tem que ter esse jeito de olhar o mundo diferente. Tem, vamos dizer, essa menina é especial. Até porque senão eles não retêm esses talentos. Não fica. E outro que você precisa entender é que alguns desses talentos precisam empreender. Se você segurar ela na empresa, a empresa tem que ajudar ele a empreender, provavelmente pôr dinheiro no negócio dele, acompanhá-lo e quem sabe um dia ele tem uma relação com a empresa, volta, a empresa compra. Quer dizer, os modelos têm que ser muito diferentes dos modelos que tem hoje. Agora você diz que esse jovem ele vai poder fazer, sei lá, estudar biotecnologia, depois ir para outras áreas se ele quiser, mas o que ele tem a favor dele é a longevidade, porque ele vai ter tempo para isso. Para fazer isso. Essa é a grande mudança. Vamos dizer, na minha geração e nas anteriores, a nossa perspectiva de tempo era muito menor. A gente achava que ia parar aos 50 anos, 55 anos, 60 anos. A regra da minha empresa é que você podia se aposentar com 56 anos. Hoje é impensável. Mesmo que você pare de trabalhar nessa empresa com 56 anos, essa geração vai viver 100, até 90 vai fazer alguma coisa. Formatos diferentes, vamos dizer, tipo de atividade diferente, remuneração diferente, mas a longevidade muda significativamente a perspectiva. E as empresas também vão ter que ver esse material humano mais experiente como algo positivo. Como algo positivo. Para poder aderir, para poder receber essa mão de obra mais velha. Exatamente, tem que reciclar. Esse pessoal com experiência, disposto a trabalhar num outro formato, potencialmente part-time, fazendo mentoring do pessoal mais novo, embora hoje tenha o mentoring reverso, quer dizer, os mais novos fazendo mentoring dos mais antigos. Mas esse pessoal que vai ter 60, 70, 80 anos, com boa saúde, com experiência de vida, com
com um aprendizado, eles vão ser úteis, muito úteis. E a organização, não só as empresas, mas a comunidade, os governos e o terceiro setor, tem que usar essa contingência de pessoas de maneira inteligente, para que eles não virem só um peso na Previdência. Nossa, você chegou no ponto que eu ia falar agora. Quer dizer, desdobrando esse raciocínio todo, isso é positivo para a Previdência, porque você vai ter gente ajudando a alimentar o bolo, que é o dinheiro que cuida dos que já estão fora realmente. Não é isso? É isso. Nós temos a reinvenção da Previdência não é só, vamos dizer, o que está sendo discutido agora, que é aumentar a idade mínima e tal, que claramente tem que ser feito porque a longevidade é muito diferente, mas é como é que você usa essa geração que está ficando mais velha, com saúde, de maneira produtiva para o sistema como um todo, realimentando, vamos dizer, produtividade, benefício, dinheiro no sistema, senão não tem. Você tem que reinventar totalmente essa questão da Previdência, que você para um determinado tempo e só recebe dinheiro, não funciona. E o jovem entrando no mercado de trabalho entendendo que ele vai longe, né? Ele já começa isso. A primeira mudança ele sabe. Você pedir para um jovem, decida se você não tem uma vocação. Se você tem uma vocação, a vocação sempre aparece, coisa assim. Decida o que você vai ser na vida aos 20 anos, 22 anos de idade. Não faz nenhum sentido. Ele vai falar, espera aí, para eu decidir, deixa eu experimentar. Esse é o mundo novo, é o mundo da experimentação. Então, o que eu vou experimentar? Eu vou experimentar o tipo de trabalho, o tipo de empresa, o país, a língua, a cultura. Ele vai experimentar muitas coisas. Então, você está dizendo que entrar numa universidade, fazer sua escolha profissional aos 18 anos é muito cedo? Não faz nenhum sentido. As universidades têm que mudar, algumas estão mudando, para fazer uma formação geral. Depois faz uma formação específica, que é a ideia de trabalho dessa pessoa, mas não é essa formação. A pessoa tem que voltar a estudar de uma maneira mais formal ou informal, muitas vezes na vida em períodos diferentes. Então é uma mudança completamente diferente. E algumas pessoas vão escolher alguma hora e falar assim, agora, entendi, eu quero ir por aqui, eu gosto disso aqui. Então, eu vou fazer um pedaço da minha vida aqui. Muitas pessoas falam assim, não, eu quero mudar sempre. Quero mudar sempre. Por que eu preciso fazer uma coisa só? Não tem nenhuma necessidade de eu fazer uma coisa só. Então, essa capacidade de mudança, vamos dizer que a gente lá com os meus amigos lá da TOF, a empresa que eu estou chamando de certezas temporárias. A nova geração só tem certezas temporárias. E são muito firmes nas certezas temporárias. Não é que você não titubeia, você é muito seguro. Você está querendo muito aquilo naquele momento. Naquele momento. E as empresas que vão receber esse novo profissional múltiplo aí que a gente está dizendo, entender, quer dizer, muitos que estão nos assistindo agora, entender que é esse pessoal que vai estar chegando no mercado de trabalho. É isso aí, é essencial. Mudar a cabeça também na hora de contratar. É isso aí, da mensagem, quer dizer, a mensagem da carreira e até o formato da avaliação. Quer dizer, hoje muitas empresas avaliam as pessoas, vamos dizer, a cada ano, com um progresso sempre. Muitas pessoas não esperam essa avaliação e uma avaliação muito padronizada, vamos dizer, avaliando todo mundo igual. As pessoas estão ficando cada vez mais diferentes, as profissões estão diferentes. Então, até o formato de avaliação e de progressão e o que você considera que seria um incentivo e um prêmio para os profissionais, ele tem que ser muito mais múltiplo. Se você der um incentivo, como foi na minha época, todo mundo era promovido uma vez por ano, igual, a mesma régua, a mesma classificação das pessoas, quem é melhor. A mesma métrica, né? A mesma métrica, ela se desatualizou, vamos dizer, progressivamente. Isso não quer dizer que as empresas já mudaram. A gente vê muitas empresas ainda com uma métrica muito aritmética e tendo muito sucesso, premiando os profissionais de uma maneira muito agressiva, numa métrica, vamos dizer, aritmética e tal, e igual para todo mundo. Esse mundo vai ser misturado por um determinado tempo, até porque a empresa tem que continuar entregando resultado, a empresa tem que continuar ganhando dinheiro, ela vai ter
vai ter que Mas ela viver... precisa se arejar na outra raia, né? Ela vai ter que ter duas raias diferentes ali, vai ter que entender o formato. Mas você vê, perguntaram para o Jorge Paulo Lemann qual é que era o negócio dele recentemente. Ele falou, meu negócio é gente. Ele falando. Ele falou assim, e por que você fica nesse negócio de comprar empresas sempre tomando risco? É porque eu trago gente tão boa que se eu parar de fazer isso, certo, eles vão embora. É uma outra maneira, é um outro, quer dizer, gente muito agressiva naquele negócio ali, mas se você... ele vai embora, mesmo nesse formato que, teoricamente, vamos dizer, das melhores empresas do Brasil, nos melhores formatos, ele vai fazer outra coisa. Quer dizer, encerrando, porque a gente ficaria aqui o dia todo, porque é muito rico, né, o que está acontecendo no mundo. Mas você diria, Silvio, que a gente está vivendo uma fusão desses dois mundos, desse que está chegando com esse mais estabelecido, que você citou, inclusive, a própria trajetória sua profissional? Total, a gente vai estar vivendo dois mundos se encontrando. Vamos dizer, nessa empresa que eu estou, a gente chama de Terra 1 e Terra 2, e que vão viver junto por muito tempo, até porque, vamos dizer, o capitalismo tem suas regras, você tem que fazer, você vai ter que conviver por muito tempo. Tem impacto esse encontro? Tem o impacto, vamos dizer... O choque. Tem choque. Não sei se esse é impacto, a palavra de choque. Tem choque, tem expectativas, tem, vamos dizer, empresas que não entendem e demoram, tem empresas que demoram para transformar a sua cultura, que não fazem o encontro das águas, vamos dizer, ir para um lado positivo, né? É um mundo de dificuldade. Nós vivemos num mundo muito mais cartesiano por muito mais tempo. Então, é muito melhor estar no mundo cartesiano. Você sabe como mexer os controles, fazer previsível. Esse mundo é muito mais imprevisível. E é imprevisível por causa da tecnologia, que muda muito rapidamente, e é imprevisível por causa do comportamento das pessoas, que é outro. Então, é um mundo desafiante.